Olá, pessoal. Vamos dar sequência, então, às nossas atividades aqui do nosso Programação Mobile. E nós vamos hoje, tá, começar a trabalhar com banco de dados. Tá? Então, nós vamos começar a criar uma nova aplicação aqui. Vou dar um start no Android Studio Project, né? Nossa atividade em branco, tá? E vamos chamar aqui de Agenda Acme, né? Uma pequena agenda, como se fosse uma agenda, né? Tá, então, o meu package é o Vidadura.org, né? Criou minha pastinha, a linguagem o Java. Eu estou com o KitKat aqui na minha máquina, né? Vocês vão colocar o API level que vocês estão trabalhando, tá? Então, vamos criar o pacote. Bom, então, o que acontece, pessoal? Nós vamos trabalhar, tá, com o padrão MVC, que a gente já conhece lá de outros carnavais, né? Tá, do Model View Controller. Então, qual é a nossa ideia? A ideia é a gente separar, né, a parte do modelo, né, que é o cara que a gente manipula, né? Então, eu vou criar uma agenda, telefone, e-mail, nome, né? Eu vou criar um modelo, um model desse cara para manipular esse cara. Toda vez que eu preciso ler um cara, eu leio um modelo, um objeto do modelo. Se eu precisar gravar, eu gravo um objeto do modelo. Então, é a forma de manipular mais prática aí, né? Nós já conhecemos isso aí, né? De outros carnavais, como eu disse, né? A parte da visão, tá? E a parte do controle realmente em si, né? Então, vamos lá. Vamos começar, vamos trabalhar então nesse padrão, tá? Vamos começar trabalhando o nosso XML primeiro, tá? Vou fazer uma primeiro app aqui bem simples, tá? Com uma única activity. Tá? Vamos fazer ele bem simples aqui. Então, eu vou lá criar o meu activity, né? Tá? Deixa eu minimizar aqui meu espaço por enquanto, que eu ganhei espaço em tela. Então, vamos lá. Vamos criar um linear layout, né? Vamos mudar a orientação dele. Android Orientation Vertical e Android Margin. Eu gosto de colocar uma margenzinha, né? Para não ficar colado. 8 dot pixels, tá? Bom, vai ser um pequeno, como se fosse uma agenda, né? Então aqui eu vou colocar para o cara digitar, tá? Nome. Aqui, como a gente mudou para linear, eu não tenho essas diretivas do constraint, né? Então, nome, telefone, nome celular e e-mail, como se fosse um pequeno formulário. Edit text, match e wrap, Android ID, o rótulo dele, arroba mais ID, edt nome, né? Então, coloquei lá um text view, um edit text, vamos colocar um parzinho desse aí, text view, edit text, tá? Para que o cara possa informar, né? Informar e-mail, telefone primeiro. Telefone. Não estou colocando cor, não estou enfeitando nada, pessoal. Isso daí depois vocês podem, com o tempo aí, estar colocando, né? Deixando mais, colocando colors e tudo mais, né? Aqui eu vou deixar bem simples, a gente não tornar a aula muito longa, tá? Vocês já sabem de ter telefone, né? Telefone. Vocês já sabem colocar isso daí, né? Color, colocar aquela perfumaria, né? Então, depois vocês colocam no de vocês aí, tá? Então, lá, text view, edit text, um text view nome, um edt text, edt nome. Um text view telefone, um edit text, edt telefone, e mais um aqui para a gente poder colocar o e-mail também. Wrap e wrap. Android text. E-mail. E o seu respectivo edit text. Match e wrap, Android ID, arroba mais ID, adiciona na coletânea de dados ID o e-mail. Legal, tá? Vou colocar aqui bem simples nosso layout, tá, pessoal? Então, sem muita frescura.
Sem frescura nenhuma, né, na verdade. Vou colocar um button. Vou colocar um button. Match e wrap. Android ID. Um rótulo, um nome para ele, @mais_id, btn, gravar, inserir só. Vou colocar um rótulo para ele, um text, né? Nosso botão, inserir contato. Vou colocar uma margem, né? Eu não gosto de ficar, é um gosto pessoal meu, né? Eu gosto de deixar ele um pouquinho menor do que a visão da tela, mas é só um gosto realmente, tá? Então, coloquei um botãozinho. Vamos colocar mais um para limpar campos. Vamos colocar mais um botão aqui. Match e wrap. Claro que aqui eu poderia estar usando um relative, estar criando um layout mais complexo. Aqui eu estou colocando um botão por linha, né? Poderia colocar um botão um do lado do outro, né? Mas isso daí vocês podem depois trabalhar no layout com calma aí, né? Mais ID, btn limpar, Android text, limpar campos e também a margem dele aqui 5 dot pixels. Legal. Tá quase lá. Eu só vou fazer um outro cara aqui diferente. Eu vou colocar aqui, ó, um outro text view, pessoal. E eu vou usar esse text view para fazer uma jogadinha aqui, ó. E aí ele vai ser match e match todo o espaço que eu tenho sobrando aqui na minha tela, tá? E eu vou pôr um ID para ele, @mais_id, chamar de txt contatos. Eu quero criar uma listinha aqui, conforme eu for inserindo, eu vou criar uma listinha aqui dos meus contatos, tá? Eu vou aparecer todos os elementos. Então, legal, deve ter ficado algo mais ou menos assim, ó. Tá? Então tá lá o nome, o telefone, o e-mail, botão inserir, botão limpar, e aqui tá o nosso text view que começa em branco inicialmente, tá? Então, mais ou menos isto, deixa eu ver se é isso mesmo, tá ótimo. Tá bem simples, depois vocês trabalham na perfumaria aí, tá, pessoal? Colocar cor, espaçamento, um design mais bonitinho aí, né? Não vou fazer aqui agora, senão a gente fica a aula toda só colorindo, né? Mexendo. Legal. Bom, então tá feito, né? Tá feito o nosso design, tá? Tá feito o nosso design. E o que acontece agora? A gente precisa começar agora a criar os elementos nossos do modelo MVC, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que criar, né, é a nossa fábrica de conexões, né? Vocês já conhecem isso lá de outro carnaval, né? Então, tem vários nomes aí que o pessoal usa, vários tipos de classes, modelos, formatos, né? Um nome bem padrão que o pessoal usa dentro do mobile é DB Helper, tá? Que é a classe que cria e conecta o nosso banco de dados, tá? Então, nós vamos começar por ele. Isso que a gente vai fazer separado em packages, né? Então, vou lá aqui no meu package principal, né? Dentro que está o meu main activity, né? Eu vou criar um novo package, ou botão direito, new package, tá? Ou quem preferir, lá em cima, file, new package. Mesma coisa, né? File, new package. Tá lá. Eu vou criar, chamar de DB, eu gosto de usar esse padrão, tá? Tem gente que cria DB helper e tal, eu gosto de chamar assim. Na verdade, eu sou um cara nacionalista. BD, banco de dados, né? Então, eu vou criar esse novo package aqui, dentro do meu package principal, tá? E dentro dele, nós vamos criar uma nova classe, não é uma nova activity, tá, pessoal? Não é uma nova atividade, é uma classe que nós vamos usar ela dentro da nossa aplicação, tá? Obviamente, aqui a gente vai fazendo uma única tabela, se eu tivesse lá meia dúzia, 10 tabelas, eu vou ter uma única classe de banco de dados, né? Todas as minhas várias classes, supondo que eu tivesse várias tabelas, todas iriam utilizar esse PD, né? No nosso caso aqui, é um só. Então, new Java Class, tá? Então, olha só, não é uma activity, é um Java Class que nós vamos criar, tá? E eu vou usar o nome que, aquela regra não escrita, né? DB Helper, né? Então, vocês estiverem estudando, estiverem lendo alguma coisa assim, né? Talvez vocês encontrem
um determinado autor aí, criando um DB Helper, né, criando, perdão, uma fábrica de conexões com outro nome, tá? É normal, tá? Mas eu vou usar esse nome padrão aqui, que comumente é utilizado, tá? Bom, o DB Helper, Extend. E o que a gente vai usar? Não havia dito ainda. Nós vamos começar trabalhando com o banco de dados interno, tá? Do Android. É um cara chamado SQLite. SQLite, né? Então, a gente vai estender aqui nesse DB Helper a classe dele. SQLite. Open Helper. Tá? Então, ele já importou lá para nós. Aqui está dando erro porque ela é um cara que tem alguns métodos abstratos, tá? Eu tenho que reescrever esses métodos, né? Eu vou ter que escrever esses métodos, por isso que está dando erro ainda, tá? Mas já já a gente cria esse cara aí. Então, Public Class DB Helper, Extend SQ Open Helper. Então, estou estendendo, estou herança, né? Então, esse nosso classe DB Helper vai ser uma fábrica de conexões, tá? A gente vai criar alguns atributos aqui. Eu vou criar, deixa eu minimizar meu espaço aqui por enquanto. Eu vou criar um private static, que eu posso criar sem declarar. Final string dbname, o nome do meu banco de dados. E aí eu vou criar um banco aqui, deixa eu ver, não me lembro o nome que eu tenho já aqui. Quando você cria, tá? Mesmo aqui no emulador, ele já grava esse banco de dados. Eu já tenho aqui criado alguns aqui. Vou chamar aqui meu banco de contatos agenda, tá? O nome do meu banco de dados. Private static final int. Isso daqui é um controle, tá? A gente cria uma constante aqui chamada dbVersion, tá? dbVersion, né? É a primeira versão. Quando eu quero modificar, tá? Vamos supor que eu tive que mudar a estrutura do meu banco de dados, eu vou lá, mudo, tá? Esse 1 aqui para 2, para que ele possa criar uma nova versão, fazer um controle quando eu tenho que dar um upgrade, né, dentro do meu banco de dados. O problema só é que, logicamente, se eu já tiver criado elementos aí, né, eu vou ter problemas, né, ele vai dar pau aí, tá? E aqui eu vou criar uma public agora, public static, final string, TBL contato. Nossa tabela, para eu saber que é minha tabela contato, eu vou chamar aqui de contatos. Contatos. Vai ser a tabela que eu vou criar dentro, né? Legal. Bom, agora eu vou começar a reescrever. Eu tenho que reescrever o construtor. Public DB Helper, tá? E o meu DB Helper, ele recebe o contexto. Qual activity que está chamando ele? Tá? Por padrão, ele recebe activity que está sendo chamada. E aí eu vou dar um super para carregar o construtor da superclasse. Eu passo o contexto, tá? Passo também o nome do meu banco de dados que eu vou criar. Tá? Parâmetro, esse é nulo, não passo valor, eu passo qual é a versão do meu banco de dados. Tá? Então aqui eu estou reescrevendo o construtor da superclasse, tá? Só passando qual é o contexto, qual é a activity que vai chamar ele, né? O nome do banco de dados que vai ser criado e qual é a versão desse banco de dados, tá? Bom, agora a gente vai ter que criar o método onCreate dele, public void onCreate. OnCreate, a gente recebe um SQLite, cadê você? SQLite database, e o nome do nosso banco de dados aqui, um DB, tá? Eu acho que eu preciso dar um override aqui nele. Isso, eu preciso dar um override nele, tá? Ele está sobrescrevendo o método. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou executar, tá? Esse DB vai ser um banco de dados. Eu vou dar um exec SQL,
Tá? Eu vou dar uma execução no SQL. No nosso caso aqui, o que nós vamos fazer? Criar a nossa tabela. Create table, SQL tradicional. Create table mais o nomezinho ali que a gente chamou, TBL contato. Mais. Aí eu vou eu vou quebrar a linha aqui, pessoal, para ficar, acho que um pouco mais fácil de enxergar depois. Tá? Vou quebrar a linha aqui para ficar um pouco mais fácil de enxergar aí. Mais. TBL contato. Vou criar aqui contato ID, a nossa chave primária. Integer. Primary key. Autoincremente. O SQLite trabalha com autoincremente, tá, pessoal? Mais. Vou quebrar a linha aqui. A gente continua enxergando embaixo. Mais. Vou colocar um campo em cada um aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar depois. Mais nome, tá? A variável, o varchar da string dele, dentro do SQLite, se chama text, tá? Not null. Celular. Vou criar ele como um text também. Not null. Deixa eu quebrar a linha aqui um pouquinho. E-mail. Text. Not null. Falta fechar um parênteses aqui, tá certo? Deixa eu ver. Fechei. Tá certo. Legal. Então, o nosso onCreate, o que ele vai fazer? Ele vai criar o meu banco de dados. Detalhe é o seguinte, pessoal. Ele só cria se não existir a tabela. Tá? É automático esse controle dele. Quando eu criar uma instância desse DB Helper, né, quando nós criarmos uma instância desse DB Helper, ele automaticamente vai executar esse método onCreate. E aí, quando essa tabela não existir, tá? Quando essa tabela não existir, o que ele faz? Ele vai criar automaticamente ela. Então, ele já faz um if exist lá, né? Se vocês já usaram create table if exist, né? Ele, no caso aqui, se não existir, ele cria automático. Se existe, ele deixa quieto. Então, por isso que a gente faz um outro cara aqui. Vou dar um override também, tá? Vou escrever. Public void on upgrade. Tá? Upgrade, tá certo. Eu acho que é assim minúsculo. Upgrade. SQLite, database. Vou passar o nome do banco de dados. Eu passo um inteiro para o old version. Tá? E passo um inteiro do new version. Então, para que a gente cria esse método aqui? Tá? E agora deve ter parado o nosso erro aqui. Ó, né? Ó, recriamos os dois métodos necessários. O que ele faz aqui, galera? Ele vai criar um upgrade do banco. Então, primeira vez que a gente criar, ele vai criar a versão 1. Então, vamos supor que eu precisei mudar essa estrutura e tal. Né? Ele não vai criar de novo, então eu quero que ele recrie esse cara. Tá? Então, eu mudo aqui a versão, e aí ele vai automaticamente perceber esses valores aí, a gente pode executar. Log.w, vou criar um arquivo de log, tá dentro da estrutura de controle dele. Atualização de BD, tá? O rótulo dele, versão a mensagem que eu quero gravar, versão atual, mais old version, mais, deixa eu quebrar a linha aqui, nova versão, mais new version. Tá. Então, só que na prática, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mandar lá um db exec.sql, né? E a gente vai ter que mandar bala. Drop table if exists, né? Então, ou seja, ele só vai executar, né, caso ela já exista. E claro, aí os meus dados vão para o espaço também, né, pessoal? Os nossos dados ali vão para o espaço, tá? Então, eu perco tudo que está lá. E aí eu executo o onCreate DB.
o banco que eu recebi aqui, eu executo novamente esse nosso amiguinho aí, né? Então, eu vou executar novamente esse cara, tá? Então, olha só o que a gente fez. Criamos uma nova classe de fábrica de conexões, tá? Estendendo aí, né? Estendendo o SQLite Open Helper, é a classe dele interna que controla, faz a conexão com o banco de dados. Criamos aí 3 atributos, um para o nosso nome, para a gente manter o nome do nosso banco de dados, um para a versão, para esse controle de versão, e um com o nome da tabela. Aqui eu estou usando public porque posteriormente, lá no nosso DAO, na nossa manipulação, né, eu vou ter que usar o nome dessa tabela aqui, então por isso este cara é público, tá? Recriamos o nosso construtor, né, para ele poder executar a conexão com o nosso banco de dados local, tá? Executamos ali o onCreate, tá? Para criar, né, o onCreate acontece toda vez que a gente conectar, ele vai executar automaticamente o onCreate e ele vai verificar para nós, tá? Se essa tabela não existe. Se ela não existe, ele cria, se ela já existe, ele deixa quieto. E aí, para aí, a gente faz um onUpgrade, quando a gente quiser fazer uma atualização, a gente força esse onUpgrade, mudando as versões aqui, tá? Para que ele dê um drop, apague a tabela e recrie ele novamente, né? Porque uma vez que a gente criar, pessoal, ele vai automaticamente aí, criou uma vez, vai ficar lá no nosso banco, tá? Vai ficar lá no nosso celular, ou mesmo aqui no computador, no emulador, se a gente estiver utilizando. Esse cara fica criado lá e não sai mais, tá? Beleza, pessoal? Joia. Então, vamos criar mais um elemento aqui, mais um amiguinho. Vamos criar nosso modelo agora. Vamos criar nosso modelo, tá? Então, vamos criar mais um package aqui, tá? Vamos criar nosso model, né? Então, dentro aqui do nosso package principal, que no meu caso é o org Vida Dura Agenda Acme, eu vou criar um new package, tá? Um new package, né? E eu gosto de chamar, eu sou nacionalista, de modelo, né? Então, se vocês estiverem estudando, procurando materiais aí, né? Provavelmente o cara vai estar chamando de model, né? Tá? Eu gosto de chamar de modelo, tá? Então, outro package, tá, pessoal? Fora aqui, olha só, dentro temos Vidadura.org, tem o package BD, que a gente acabou de criar o DB Helper, né? Ó, e agora, nesse novo pacote modelo, eu vou criar uma nova classe, outra Java Class, tá? E aí a minha classe eu vou chamar, né? Comumente é o próprio nome da minha tabela. Então, eu vou chamar aqui de contato, tá? Vou chamar esse cara de contato, direto, tá? Então, tá lá, ele criou o meu package, tá? Public class contato, tá? Public class contato, tá lá. E então, aí, eu vou colocar aqui a nossa criação. Int. Eu vou criar os meus atributos da minha classe. Então, o que comumente eu vou criar aqui? Eu vou criar os próprios campos da minha tabela. Tá? Os próprios campos que a gente está usando lá no nosso XML. Ó. Lá no nosso XML, apesar de que não tem o ID, né? Nome, telefone e e-mail, eu vou ter que criar esse cara aqui. Só que mais, logicamente, então, melhor dizendo, na verdade, os caras que estão aqui no nosso DB Helper, né? Tá? Então, o nosso contato ID, o nosso nome, o nosso celular e o nosso e-mail. Preciso desses caras aqui. Então, int contato ID, tá? Aqui a gente deve utilizar, tá, pessoal, a mesma sintaxe de escrita que a gente usou na hora de criar, tá? Ó. Tá? O ideal é usar a mesma sintaxe para evitar problemas. Então, string celular e string e-mail. Né? E aí, o que eu preciso criar? Eu preciso criar o construtor recebendo esses parâmetros, tá? Então, a gente cria direto aqui, né, pessoal? Vem um generate aqui, ó. Ele tem um métodozinho que automatiza isso para nós, né? Não vou fazer a maldade com vocês e escrever, não, tudo na mão, não. Nós damos um generate, tá? E eu quero criar, por exemplo, o meu construtor, tá? E aí eu seleciono os campos que eu quero. Eu não vou querer criar no construtor, passar o contato. Por quê? Porque o contato é um autoincremento. Né? Então, não vou, nesse caso aqui, manipular
tá, para inserir o contato ID, porque ele está com um alto incremento, eu vou deixar ele mesmo cuidar desse cara. Então, olha só, já criou aqui o nosso construtor, tá? Já criou aqui o nosso construtor da nossa classe principal, tá? E aí, agora eu vou criar aqui os meus setters e meus getters. Então, botão direito aqui, Generate, tá? Eu quero criar os getters e setters, né? E aí eu vou criar também desses 3 campos aqui. Acho que aqui eu vou precisar do contato também. Então, vou criar de todo mundo agora, os meus setters e getters, tá? Então, ele já vai lá, olha só, ele já cria automaticamente aqui, automático, né, para nós, né? Todos esses elementos aí, tá? Todos esses elementos de contato, nome, os nossos setters e os nossos getters, tá? Quanto tempo nós estamos de aula aqui? Bom, eu acho que dá tempo da gente fazer... Bom, eu vou deixar para a próxima aula, pessoal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima aí. Segue lá o canal, compartilhe o vídeo, dá um clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, pessoal.